Um- Uma boa noite a todos. Mais uma vez aqui no nosso encontro semanal, no Templo Unificado Irmão Radamés, né? Com a leitura da Bíblia, Lucas capítulo 23, né? Jesus outra vez perante Pilatos. Foi quando ele foi entregue, né? Para ser crucificado. E Pilatos tentou de várias formas que ele não fosse, né? Não fosse ele o crucificado, até porque naquele período das festas ele podia liberar um dos presos, né? Liberar ele da pena. E ele insistiu várias vezes, mas eu não encontrei nada contra esse homem, porque eu vou só castigá-lo e soltá-lo. Não, crucifica. Solte Barrabás, né? Barrabás estava preso por homicídio. E aí a população, né, o povo dizia: solte Barrabás, crucifica-o. E aí eu fico pensando, né, que nós estávamos lá, como dizia o Caco Antibes, jogando pedra na cruz. Porque olhando para nós no mundo como está hoje, né, não tem como imaginar que nós estaríamos encarnados na época de Jesus e seguindo os ensinamentos dele. Não tem como imaginar que a gente estaria fazendo as coisas do jeito que ele estava ensinando. Porque se até hoje a gente não faz, né? Até hoje a gente não faz do jeito que ele ensinou. A gente até procura, estuda, lê, se esforça, né? Mas a gente ainda não conseguiu chegar lá. E ele foi crucificado. Então, algumas religiões dizem que ele foi crucificado para nos salvar dos nossos pecados. Olha que injustiça, né? A gente peca horrores e aí a gente aceita que Jesus tenha sido crucificado para nos livrar dos nossos pecados. Eu acho uma pouca vergonha a gente largar todos os nossos erros na mão de uma criatura só, de um cristão só, literalmente, né? Que a mãe sempre dizendo: pobre cristão ali, estão maltratando. E ele era o Cristo, o próprio Cristo, e foi crucificado para nos livrar dos pecados. Que absurdo. Sendo que nós continuamos reencarnando, renascendo, voltando, fazendo coisas erradas ainda, né? A gente até vai se melhorando a cada reencarnação, mas a gente ainda está longe de seguir ao pé da letra os ensinamentos de Jesus. Porque a gente ainda julga os erros dos nossos irmãos, a gente ainda repara, né, nas coisas erradas que os outros fazem, sem perceber que nós também fazemos. Como ele mesmo disse, né, você consegue ver a farpa no olho do seu irmão e não enxerga a trave no seu olho. Era isso que ele queria dizer. Fica olhando para os defeitos dos outros e não percebe o tanto de defeito que tu tem. E nós continuamos buscando acertar mais, errando, acertando um pouco aqui, errando ali. O dia que a gente conseguir, né, que a população terrena conseguir entender de verdade o que Jesus nos trouxe, né, os ensinamentos que ele nos trouxe, com certeza as coisas vão entrar nos eixos, né? Vai acontecer aquilo que precisa, que é o planeta se transformar em planeta de regeneração, deixar de ser expiação e provas. Mas enquanto isso, a gente vai passando pelas nossas expiações, né? A gente vai aprendendo as coisas pelo amor ou pela dor, do jeito que a gente achar melhor. Todas as entidades estão nos dizendo que está bem próximo, né? Está bem próximo. É chegado os dias, né? Chegada a hora da volta de Jesus.
Só que essa volta de Jesus não é que ele vai reencarnar na Terra de novo, até porque ele não tem necessidade de passar por tudo que ele já passou, porque se ele chegar aqui no planeta Terra de novo, em carne e osso, a gente vai fazer com ele a mesma coisa que a gente fez naquele tempo. Fazer a mesma coisa, porque veio outros aí depois dele, Gandhi, Luther King, Mandela, enfim, muitos outros tentando mudar o sistema e também ou foram presos ou foram mortos. Então a gente ainda não está pronto totalmente para entender o que um espírito de luz traz para nós, né? Os ensinamentos que eles nos trazem. E aí a gente grita, crucifica-o, crucifica-o. Acabe com esse cara que ele está tentando mudar o sistema, tentando ensinar as coisas que o povo não pode saber, né? O povo não pode saber que ele é capaz de criar a própria realidade, né? Como Jesus disse, buscai o reino dos céus e todo o resto te será dado por acréscimo. Ele quer dizer isso. Entrega a tua vida nas mãos de Deus, né? Que ele vai te providenciar tudo o que tu precisa. Tu consegue criar a tua própria realidade. Então o povo não pode saber disso. Se tiver alguém contando isso pro povo, dá-se um jeito de tirar ele do ar, né? O povo não pode saber que as suas dores são frutos das suas próprias atitudes. Né? Tem que achar sempre um culpado para aquilo que tu tá passando, com as tuas dores. Né? O povo não pode saber que é a responsabilidade dele, porque senão ele muda seu modo de pensar, muda o seu modo de agir, e aí vai ficar ruim pro sistema, se o povo souber. E tudo isso foi as coisas que Jesus tentou nos ensinar 2000 anos atrás, né? 2025 anos atrás, mais ou menos, porque a data nunca é exata. E ele veio e tentou mudar, e outros vieram e tentaram mudar, e a gente continua jogando pedra na cruz, querendo que eles sejam crucificados. Uns são crucificados em praça pública, outros levam um tiro, ninguém sabe de onde veio. Pronto, morreu. Né? Até alguns presidentes, né? Aquele Kennedy também era um ótimo presidente, pelo que se ouve falar nos Estados Unidos, e foi assassinado também. Então, qualquer um que tenta ir contra o sistema, modificar as regras, né? Enquanto as coisas estiverem desse jeito, vai ser apagado. Só que o que as pessoas não sabem, né? Ou se fazem que não sabem, é que não adianta matar a pessoa, porque a ideia já foi plantada. A ideia já está no ar, né? Já está no espaço. Então todas as coisas que Jesus nos ensinou, elas estão aqui para quem quiser aprender. Né? Todas as coisas que o Luther King falou, estão aí. Né? Houve algumas mudanças, sim, com certeza, mas já poderia estar muito melhor se a gente não fosse tão cabeça dura, prestasse mais atenção naquelas pessoas que querem realmente nos ajudar. Então era isso, né? A gente pede para soltar o Barrabás, que também tinha matado alguém lá, mas me parece mais que ele era mais um arruaceiro, um cara bagunceiro lá, e acabou se envolvendo numa briga e acabou matando a pessoa pela história dele. Me parece mais que ele era como é que vai se dizer, um anarquista. Né? Aí soltaram ele, e Jesus, que não fazia anarquia nenhuma, foi para a cruz. Mas também a gente sabe muito bem que ele já sabia como seria o final dele, que as coisas foram do jeito que tinha que ser, porque senão hoje nós não estaríamos falando nele. Hoje a gente nem saberia que ele existia. Como, por exemplo, o Barrabás, a gente só sabe que ele existiu porque ele foi citado na Bíblia, porque senão ninguém, não ia nem saber que tinha aquele cara lá, né? Assim como os outros que foram crucificados do lado de Jesus, os outros ladrões e bandidos, ninguém sabe quem é, né? E Jesus, todo mundo sabe quem é, porque era assim que era para ser. Né? As coisas tinham que ter acontecido dessa forma. Então hoje quem vai dar continuidade para nós aqui é a Dona Oxum,
Tá desde de tarde me dizendo que ela vai falar hoje. Eu nem sabia qual ia ser a leitura. Então ela preparou para falar sobre isso, senhora Chum. Aí eu. Tá com dor de cabeça? Tá fazendo isso? Relaxando. Salve assim para os filhos na face da terra. Força, luz, proteção, misericórdia assim para os filhos. Então, tenho vindo, né? Mas não tenho falado aqui com os irmãos. Mas esse tema, né, de hoje me faz pensar nas mães, me faz pensar na Nossa Senhora, Mãe de Jesus Cristo. Quanta dor, quanta aflição aquela mãe passou pelos 33 anos que o seu filho habitou o planeta Terra. Desde que ele foi colocado em seu ventre até o dia da sua desencarnação, ela passou por dores e sofrimentos, como todas as mães passam por seus filhos. Mas nosso Senhor Jesus era muito além, né, dos filhos atuais do planeta Terra. Ele tinha uma missão e ele não tinha medo de cumprir com a sua missão. Ele não tinha medo porque ele sabia da importância da sua missão na Terra. E ele saiu para o mundo desde muito cedo para semear as suas histórias, para semear os seus ensinamentos. Ele foi o semeador, ele foi o pastor. Ele foi o condutor, o pescador de almas. Por onde ele passou, ele deixou algo de si. Só a simples presença daquele espírito iluminado já fazia com que as pessoas ficassem, como diríamos nos dias de hoje, não sei se ainda falam isso, em embasbacados, né? Petrificados na sua luz. Só por ele passar e deixar sua energia, as pessoas já ficavam sem saber o que estava acontecendo ao seu redor. E a mãe, como tantas outras mães, pedia para o Criador proteger seu filho. Vivia nos bastidores da história, acompanhando o trabalho dele. As lágrimas de Nossa Senhora prantearam por todo o período
da passagem de Cristo na Terra. Porque hoje, quando um filho sai para o mundo, a mãe sofre. Mas ela sabia que o seu filho ia sair para o mundo para morrer. Ela sabia. E ela aceitou essa missão de carregar em seu ventre, dar à luz, ensinar as primeiras coisas e entregar ele. Ela sabia e aceitou. Hoje, quando um filho sai para uma viagem mais longa, o coração das mães aperta um pouco, preocupadas com o que pode acontecer. Mas Jesus nasceu exclusivamente para ir, sem olhar para trás. E ela sabia. Foi avisada antes de nascer. Foi preparada pela espiritualidade superior antes de nascer. Né? Ela já tinha no íntimo da sua alma que isso tudo iria acontecer. Assim como nós, quando reencarnamos, nós somos avisados do que vamos passar na nossa encarnação. Nós sabemos os filhos que teremos, nós sabemos os problemas que teremos. Alguns destes problemas nós conseguimos reverter, né? Pelo amor ou pela dor. O amor consegue modificar muitas coisas, mas alguns são extremamente importantes para que nós possamos evoluir, aprender com eles. E enquanto pais e mães, a dor bate muito forte. E Maria sabia que ia doer, mas ela confiava tanto em Deus, ela confiava tanto em Deus, que ela tinha certeza que Ele iria aliviar a sua dor, que de alguma forma Ele iria estar com ela naquele momento. E cumpriu até o último minuto o seu papel de mãe, enquanto enxugou o rosto sangrando do seu filho a caminho da cruz. E quando entregou ele ao Pai, olha que resiliência, né? Olhar, assistir e entregar e libertar ele. É uma lição que nós podemos tomar para nós. Porque quantas vezes nós ficamos prendendo, não querendo se afastar, não querendo se desvencilhar dos nossos amores, segurando eles com os nossos pensamentos e com as nossas atitudes, só para tê-los perto de nós. Mas ela sabia que o que ele veio fazer já estava terminando e que ele precisava voltar. E que aquela dor da matéria iria passar.
E ela, como um espírito tão evoluído quanto ele, sabia que eles iriam se encontrar em novas jornadas por esses planetas afora. E é isso, meus irmãos, que nós buscamos fazer, preparar os irmãos para as suas jornadas, planetas afora. Ensinar o amor verdadeiro, que é aquele que liberta, aquele que deixa ir. É aquele que está pronto para receber de volta se preciso for, mas que deixa ir. Deixa criar asas e voar. Deixa partir. Se for para outro planeta, e se for melhor para ele, deixa ser livre. Porque enquanto matéria, nós nos prendemos em ter que olhar para isso e sentir o que é físico. Mas enquanto espírito, nós somos livres para alçar voos mais altos. Então, deixa voar, deixa seguir. Seguir a sua intuição, seguir a sua missão, seguir em frente sem olhar para trás. Porque enquanto mães, o nosso papel é esse: gerar, ensinar e entregar para o mundo. A caminhada será de acordo com as suas tomadas de atitude. Porque nós não podemos tomar atitudes por eles. Nós podemos ensinar com a nossa experiência quais os melhores caminhos, mas a gente não pode percorrer por eles os caminhos. E Jesus Cristo sabia muito bem quais os caminhos que ele tinha que percorrer, quais os espinhos que ele iria encontrar nesses caminhos, quais as dores que ele teria. Mas sabia principalmente o que ele veio fazer neste planeta. Ele sabia exatamente o que ele veio fazer nesse planeta. Então, Maria só acompanhou o processo da caminhada do seu filho até o último minuto, quando entregou ele ao Criador. Sentiu como se fosse na sua pele cada prego, cada espinho, cada gota de sangue que pingou nele, mas entregou para o Criador, confiando que aquilo ali era um marco histórico para a evolução deste planeta tão sofrido, confiando da importância daquele ser que foi gerado em seu ventre, mas que não lhe pertencia. E assim que somos nós, as mães. Confiamos no Criador para que faça o melhor por aqueles
habitaram em nosso ventre ou habitaram em nosso coração. Porque filhos, nem todos habitam no ventre das suas mães, mas com certeza todos habitam no coração. E eu desejo assim, meus irmãos, que cada palavra dita hoje possa tocar um pouquinho assim nos corações de vocês. Desejo assim que compreendam que as suas escolhas fazem a diferença no mundo, assim como as escolhas que fizemos lá na crucificação de Jesus, que fez uma diferença. Talvez se ele tivesse sido solto, não estaríamos hoje conhecendo a sua história. Não saberíamos quem ele era. Então, muitas vezes, as escolhas que parecem tão ruins nos servem como lições grandiosas para a nossa vida. Os caminhos tortuosos que percorremos, muitas vezes, é aquilo que precisamos para entender que quando a linha é reta, é mais fácil de se caminhar. Que os altos e baixos fazem parte do processo da humanidade. E que a gente precisa saber caminhar no alto como caminhar no baixo. Viver no alto como viver no baixo. E assim acompanhamos o ciclo natural do universo. Que os meus irmãos possam entender dentro dos seus corações que nós estamos neste planeta em busca de uma evolução e que possam aceitar o amor do Criador, o amor do nosso Senhor Jesus e os seus ensinamentos com os seus braços abertos. Que o nosso Senhor Jesus esteja aqui entre nós nessa noite, aliviando as dores, curando as feridas, orientando a cada um daqueles que precisa. Em nome de Deus, em nome de Jesus. E um salve sempre a todos os filhos na face da terra. Um salve e uma boa noite a todos.